ampliou, nós, de certa forma, popularizamos a universidade, mas nós não a democratizamos. As estruturas de funcionamento da universidade permanecem as mesmas. O estatuto da UF é o estatuto de 1981. Não foi tocado, não foi alterado. Eu imagino que isso seja muito comum em diversas universidades. As estruturas de poder não foram alteradas. Nós apenas incorporamos novas pessoas e, com as questões também do governo, nós saímos do movimento docente, nós saímos de boa parte do movimento técnico-administrativo, nós nos afastamos muito da Uni e temos muita dificuldade agora de ganhar e de mudar essa situação. Quero Direito e Educação, Universidade para os Trabalhadores, fevereiro de 1988. Eu tenho o prazer, eu, Milton e Marildo Meneghetti, participamos aqui da construção, uma parte disso. Esse aqui é a alfabetação, o pessoal deve lembrar lá do Congresso do Langoni, né? O original está guardado ali, isso aqui é uma cópia, né? Que também foi um elemento muito importante da nossa discussão sobre o papel da universidade e construção coletiva, que Zeca estava lembrando das noites, grampeando eles lá no Rio Grande do Sul. Isso em tempo, lá em Porto Alegre. Lá em Porto Alegre, que foi uma grande colaboração nesse processo. Acho que o Espanhol levantou alguns elementos importantes e que eu senti falta, que é uma falta que não é só nossa aqui, que é uma falta que eu acho que na esquerda em geral está tendo, que é a discussão que eu, na minha área acadêmica, agora estou muito envolvida, que é a questão da ciência da informação, que é o Estado informacional. Acho que a gente ainda não sabe fazer política com o novo mundo digital e eletrônico, né? A gente ainda confunde isso como política de comunicação. Isso não é política de comunicação, é política de informação. E como construir informação nessas novas metodologias acaba gerando isso que você está falando, é o copy-cola, é só usar os instrumentos para estar fazendo replique, e é esse replique que dá toda a base do processo da boataria, da destruição pública, quase volta medieval, de que tem que destruir pessoas e políticas, né? E que gera uma situação hoje de crescimento, porque quem tem dinheiro sabe usar esses instrumentos muito bem, com robôs e tudo mais, de dar uma amplitude numa política que denigre, ou pior, não vou usar essa palavra, mas que destrói a ideia da política. Isso é a destruição da democracia. Porque é a ideia da diversidade, da construção e da pluralidade de partidos que faz a democracia sobreviver. Se você mata isso, de que não tem que existir política, que não tem que existir partido, você está acabando com o germe da democracia, e é essa política que está sendo plantada e absorvida por algumas pessoas. E acho que é esse um dos elementos que a academia tem muito a contribuir, a universidade, do meu ponto de vista, nesse último período que a democracia política lá de fora teve colocada de alguma forma, com os movimentos sociais ocupando. Eu, antes até de sair da universidade, no período que eu fiquei fora dos 4 anos, eu já dizia isso. Nossa universidade não vai mudar se não abrir as portas para quem está do lado de fora participar do processo de decisão. Continuando a universidade sendo apenas professor, funcionário, estudante, a dizer o que ela tem que fazer, ela continuará servindo a um único senhor ou a um tipo de pensamento que é da meritocracia, que é o que a gente vê. Eu faço um projeto de pesquisa e isso passa para o meu mestrado quem é ligado a mim, quem está na minha filosofia e na minha linha. Eu não estou querendo saber o que isso tem de aplicação. Então não se mudou as regras do jogo. Esse aqui é o grande problema. CEPIC, por favor. Uma das coisas que eu ia mencionar é justamente as várias audiências, né, que o senhor tem promovido na comissão, e a defesa do orçamento da ciência e tecnologia. Nós tínhamos em 2014 uma previsão aí de orçamento para a área de ciência e tecnologia de 8 bilhões, 8,4 bilhões de reais. Ela vai cair na previsão orçamentária para 2018 para 2,7. Então nós temos um primeiro dado do período mais recente, é um período de forte contração orçamentária, com modificações para pior na própria estrutura política. A campanha da Ciência Sem Corte é uma campanha que também implica no processo que nós vivemos no último ano e meio,
na desorganização. A fusão dos dois ministérios, da Ciência, Tecnologia e Comunicação, é uma fusão que não é bolinho, ela massacra institucionalmente a área de Ciência e Tecnologia no Brasil. O outro dado que a gente tem é uma estagnação pela primeira vez desde 1995 no crescimento do número de matrículas do ensino superior brasileiro. Nossa geração em fio, quando nós estávamos na universidade, nós éramos aqueles 1% da população brasileira que tinha acesso à educação superior. A gente chega no começo do governo Fernando Henrique Cardoso, 1995, nós estamos ali com 1,5 milhão de matrículas no ensino superior brasileiro. Termina o governo Lula em 2010 com 6 milhões de matrículas, 15 anos depois a gente consegue subir isso para 6 milhões de matrículas. Neste ano de 2016 é o primeiro ano em que a gente tem estagnação e alguma queda no número de matrículas no ensino superior brasileiro na faixa de 8 milhões de pessoas. O que isso significa? Que nós temos 18% dos jovens de 18 a 24 anos matriculados no ensino superior brasileiro. A previsão do Plano Nacional de Educação era chegar a 2024, comemorar aí o bicentenário da independência brasileira. Nós começamos o nosso país sem nenhuma universidade, vocês sabem disso. Nós terminaríamos, na previsão do Plano Nacional de Educação, com 30% dos jovens, na previsão de que 30% dos jovens de 18 a 24 anos estariam matriculados no ensino superior brasileiro. É um país que não consegue ter um forte investimento em ciência e tecnologia e em educação superior, é um país com dificuldades no seu desenvolvimento a longo prazo. E a comparação que o pessoal faz não é uma comparação de quanto é que o Canadá, ou a França, ou a Coreia do Sul, que seja, investe em ciência e tecnologia, investe em educação superior. É uma comparação com os nossos países da região. A Argentina, com toda a crise, com todo o colapso econômico que ela passou desde 2001, ela consegue manter um investimento per capita muito mais alto do que isso em educação básica e em educação superior. Nosso patamar de investimento na área de ciência e tecnologia é inferior da Nigéria. Nós investimos menos do que os países africanos em desenvolvimento hoje na área comparativamente. Então, isso são dados que vocês têm, que a gente tem, que são dados do debate público, para quem viveu o que a gente viveu, a gente acompanha isso mesmo não sendo especialista. Nós tivemos, então, nesse período que o Helder cortou, entre o período neoliberal dos anos 90 e o período desenvolvimentista, nós tivemos diferenças significativas, mas elas não anularam algumas tendências, elas mitigaram algumas tendências. Uma dessas tendências é que esse aumento muito significativo no número de matrículas no ensino superior, ele foi fortemente concentrado no setor privado. Nós terminamos o governo Lula, em 2010, com as matrículas do setor privado correspondendo a quase 75%, 74, carqueirada, do total de matrículas, e uma queda do número de matrículas proporcional do setor público. Nós temos aí hoje o setor público brasileiro de educação superior representa 25%, 24,muito% das matrículas. Isso contrasta fortemente com a imagem que a gente tem de uma expansão, que é verdadeira, da educação superior pública durante o governo Lula e Dilma. Isso aconteceu, a ideia de que o Lula construiu mais universidades no Brasil do que em toda a história, nunca antes na história desse país, nesse caso é verdade. É verdade em termos do número de universidades, é verdade em termos do número de matrículas, a expansão do Reúne. A gente tem que lembrar que o programa de expansão do ensino superior público federal, das instituições federais de ensino, no caso do governo Lula, o decreto é de 2007. Então nós temos um período que é concentrado muito no tempo. Ele mitigou algumas das tendências, mas não reverteu. E ele foi complementado por outras coisas. O FIES ainda é do governo Fernando Henrique Cardoso, mas o ProUni não. E o problema desta tendência, desta queda que nós temos muito acentuada depois do golpe, nesse último ano, é de que ela se dá numa base em que esse setor privado da educação superior no Brasil, ele vem também se transformando. Não é só... A gente se acostuma a pensar numa dependência muito grande do setor privado, justamente dos mecanismos de financiamento estudantil, do FIES, e da compra de vagas, do ProUni, que é uma política também de democratização do acesso à universidade.
Mas o que aconteceu com esse setor? Ele foi se consolidando, né, no sentido capitalista e se financiarizando. A concentração dos quatro grandes grupos econômicos hoje desse setor privado, né, o Grupo Anhanguera, a OBS, o Croton e o outro, escapa o nome agora, eles, com a abertura na Bolsa, significaram uma concentração grande. E é um pessoal que está vindo com muita sede ao pote, né? Tem a turma PSDB, a turma da velha guarda, que voltou com uma visão, né, que não é papel do governo federal, do Estado, prover educação superior, nos níveis em que estava se propondo nos governos anteriores, e que é a turma que está na Secretaria Executiva do Ministério e tal, mas tem que lembrar que ele está no Ministério, né? Assim como no caso da saúde, um dos problemas, né, que o nosso colega de geração em fio chama de gestão da coalizão dos governos do PT, que era uma desproporção, né, entre quem é que segurava a coalizão no Congresso, quem é que estava ocupando os ministérios. Isso é verdade, isso criou uma série de problemas. Basicamente o argumento do Carlos Pereira é o seguinte, que a nossa gestão da coalizão foi ineficiente porque não tinha uma representação, assim como no governo Collor não tinha uma representação adequada do tamanho da coalizão dentro, ou seja, o PT pegava uma fatia muito desproporcional dos cargos ministeriais em relação ao que ele representava dentro do Congresso Nacional. Isso é verdade, mas em nome do que isso foi feito? Aquela ideia do Lula de que saúde, educação, ciência e tecnologia não estavam colocados à barganha porque eles precisavam ser protegidos e com base no pré-sal nós íamos conseguir financiar isso a longo prazo. Bom, o que mudou depois do golpe? O Mendonça é o lobista desses 4 grupos privados. É um ataque, digamos assim, muito mais bruto e sem sutilezas programáticas, né, em torno da coisa. Na saúde, na previdência, acontece a mesma coisa. Tu põe os lobistas dos planos de saúde, tu põe os lobistas da iniciativa privada diretamente no controle do... Não é nada diferente do que está acontecendo em outros países do mundo. Em parte, o problema da concentração de renda, do aumento da desigualdade e tal, é que ele se expressa, né, nessa coisa um ataque muito mais brutal. Eu concordo com o espanhol, com o Helder, na dificuldade que a gente tem de, digamos assim, encontrar solidariedade com essas políticas de expansão do ensino superior e do orçamento para ciência e tecnologia que nós tivemos no período dos governos da coalizão de centro-esquerda. Mas é da vida. Eu estava numa minha área de relações internacionais, na última vez que eu estava na África do Sul, me surpreendi porque as pessoas estavam tentando me explicar qual era o sentido de um movimento chamado Funk Mandela. Tá? A base mais radicalizada do CNA, a base de juventude, Funk Mandela. Esse cara nos traiu porque ele fez um acordo com os brancos, nós tínhamos que ter expulsado essa gente, matado essa gente, porque ao ter feito esse acordo, não ter passado pelo banho de sangue na transição, ele nos levou 25 anos depois, uma situação de manutenção da desigualdade básica. Boa parte dos meus alunos nas últimas ocupações, eles também estão dizendo, foi de geração em fio, vocês nos venderam, vocês fizeram um acordo com o que não tinha que fazer. Um negócio que pra gente, que lutou para conseguir expandir as políticas públicas, para conseguir fazer um negócio, é quase uma sensação assim de... Pô, vocês não dão valor para tudo que a gente fez nesses 30 anos, né? Não ralamos pra caramba para conseguir esses bocadinhos aqui, né? E vocês não... Mas tem essa... Eu não vou nem precisar dos 3 minutos. Mas tem esse sentimento. Hoje, o que nos cobra, digamos assim, a esquerda da esquerda, nos cobra de que a gente tinha que ter sido mais radicais, nós tínhamos que ter feito menos acordos, tínhamos que ter sido mais... Que foi pouco. Que foi pouco que a gente fez, né? Quando a gente olha os dados, foi muito